A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Passando para gravar a parte 2, falando sobre batismo com o Espírito Santo. Vamos lá? Atos capítulo de número 2, versículos de número 1 e 2. Inicialmente quero ler esse versículo e quero te pedir 3 coisas. Primeiro, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você está gostando daquilo que tenho falado aqui a respeito de batismo com o Espírito Santo e outros temas afins relacionados à obra de Deus, quero te pedir 3 coisas. Primeiro, já curte deixando like, depois se inscreva e depois compartilha com mais alguns dos teus amigos. Dito isso, eu quero ir logo direto para a palavra de Deus, sem perca de tempo. A descida do Espírito Santo, olha o que diz aqui a palavra. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então há uma promessa de Deus a respeito da descida, do derramamento, da efusão do Espírito Santo, registrado no livro de Joel, cuja passagem bíblica quero mencionar aqui agora, que fala a respeito de uma promessa para o tempo futuro e que também foi mencionada pelo próprio Senhor Jesus quando ele instrui os seus discípulos dizendo para que os seus discípulos voltem para Jerusalém, para que eles permaneçam em oração, aguardando a descida do Espírito Santo, que o próprio Senhor Jesus chama de Consolador. Mas por que Consolador? Se é Consolador é porque realmente alguém precisaria ser consolado. Então a igreja necessitaria deste consolo, dessa força espiritual extra a mais, porque dado o tamanho do desafio da pregação do Evangelho, eles passariam momentos que eram necessários ser consolados. Mas vamos na referência aqui em Joel, capítulo de número 2, só um instante. Veja o que diz a palavra de Deus. Joel 2, 28 a seguir, olha o que diz. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e todas as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Está vendo? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Essa palavra que o Senhor Jesus ensina para os discípulos, a que eles busquem o Espírito Santo, ela se cumpriu ali no dia de Pentecostes. E acabei de ler aqui a referência bíblica em Atos, capítulo de número 2. Já falei no vídeo 1 a respeito disso, que o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo é uma pessoa, é o próprio Deus vivendo dentro do seu povo. É Deus vivendo dentro do seu povo, dentro da sua igreja, dos seus discípulos, seus filhos e filhas. E há uma promessa viva, real aqui, que depois daqueles dias, viria a presença do Espírito Santo, sobre o povo, viria sobre toda a carne, sobre todo servo, toda serva, receberiam a presença de Deus. Os velhos sonharão sonhos, os jovens terão visões, os servos e servas também receberiam o Espírito Santo. Então há uma promessa generalizada da parte de Deus para o seu povo, para que o seu Espírito Santo fosse derramado sem medida. Lembrando que na época da antiga aliança, do Antigo Testamento, por assim dizer, o Espírito Santo de Deus ele só era derramado, só permanecia em reis, sacerdotes e profetas. E agora, através da nova aliança, pelo sangue de Yeshua HaMashiach, pelo sangue do Senhor Jesus, essa promessa se cumpre também, sendo estendida para todos os moradores da terra que queiram receber o revestimento com o Espírito Santo de Deus. E aqui fala o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico do Novo Testamento, da Nova Aliança, vem falar que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que todos estavam assentados,
Eles estavam ali assentados, meditando na palavra, como costume, meditando na palavra, orando, falando sobre as grandezas de Deus. E ali no 10º dia de oração, o Espírito Santo de Deus diz a palavra no versículo 3, que eu vou ler aqui o que está escrito: e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O Espírito Santo de Deus literalmente desceu e eles puderam ver com seus olhos físicos a chama de fogo que desceu sobre cada um deles, e foi ali o dia do cumprimento da palavra que está escrito em Joel capítulo 2, versículos 28 a seguir. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, a palavra de Deus vem nos dizer que o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles, e eles começaram a falar sobre as grandezas, sobre as maravilhas de Deus, sobre as maravilhas do reino, em outras línguas. E aqui deixa eu adiantar aqui, olha o que diz aqui no versículo de número 8 do capítulo 2 de Atos. O Espírito Santo desceu, eles começaram a ver o povo gritar, falar em outra língua, glorificar, literalmente saltar na presença de Deus, e aquilo foi algo que espantou, que chamou a atenção das pessoas que estavam ali, dos moradores de Jerusalém, e estavam ali, como diz aqui no versículo 5, e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos e todas as nações que estão debaixo do céu. Então havia gente ali de todos os lugares, a palavra de todos os lugares debaixo do céu, Então gente de várias regiões estava ali, e correndo aquela voz ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Quer dizer, gente de várias regiões estava ouvindo falar das grandezas de Deus na sua língua materna, na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus esses homens que estão falando? Quer dizer, eles não são homens aqui da Galileia? Como é que nós estamos ouvindo eles falar no nosso próprio idioma, na nossa própria fala? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? É uma pergunta aqui do Atos 2, versículo de número 8. Então, o Espírito Santo de Deus, ele trouxe essa capacitação para que eles falassem outras línguas, para que as grandezas de Deus fossem divulgadas, para todos terem conhecimento daquela notável obra que Deus estava realizando. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, e todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. O versículo de número 12 de Atos 2, e todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isso? E outros zombando diziam: estão cheios de moço. Uns estavam maravilhados de ouvir as grandezas de Deus no seu próprio idioma, e outros estavam zombando. O Espírito Santo de Deus, ele causa essa comoção, ele causa esse movimento, mas esse movimento que o Espírito Santo de Deus causa é para que o nome de Deus, para que a obra de Deus, para que a obra de Cristo seja anunciada e que as grandezas de Deus sejam conhecidas. Então homens comuns ali estavam plenos, cheios de virtude, cheios de vigor, cheios da presença de Deus e falando das maravilhas do Senhor. Isso é uma coisa muito maravilhosa, irmão. E aí na sequência nós vemos aqui no capítulo 2, versículo 14, quando o apóstolo Pedro, ele levanta e toma a palavra e começa a falar das grandezas de Deus com muita ousadia, com muito poder, com muita santidade, e ali todos compreenderam a mensagem. A palavra vem dizer que cerca de 3.000 almas foram batizadas naquele dia, se purificaram e passaram a fazer parte da igreja primitiva. Então a mensagem de Deus veio com uma mensagem de impacto, marcando assim a descida do Espírito Santo e começando ali uma grande obra na igreja primitiva, que inicialmente começou ali em Jerusalém. Que Deus abençoe. Esse Espírito Santo está disponível para mim e para você no dia de hoje.
Basta você pedir a Deus que o Espírito Santo do Senhor, ele vai te visitar e vai te encher aí também, assim como tem me visitado e tem me preenchido com sua presença. Forte abraço. Se você gostou, curte, comenta, compartilha e que Deus te abençoe.